Vamos falar de valores, não de valores de dinheiro. Olha só. Quando a gente fala de mapas e filtros, ou melhor, quando a gente fala de crenças, por exemplo, que é algo extremamente poderoso, que é o que dá a base para os comportamentos que geram os nossos resultados, nessas crenças tem também os valores que a gente carrega. O que são valores? Valores são como se fossem bússolas, guias, que dão o destino para onde a gente está indo, ou para aquilo que a gente deseja. Eu não sei se você sabe, mas os seus objetivos, por trás dos seus objetivos, o que tem lá não é o que você deseja materialmente falando, e sim os valores que tem por trás daquele objetivo. O seu sistema, ele trabalha o tempo todo buscando atender estes valores que foram implantados lá na sua infância e que ao longo da vida a gente vem carregando. Inclusive, estudando sobre valores, descobri recentemente, eu não tinha esta percepção, é algo muito recente para mim, mas eu descobri que também a gente vai mudando alguns valores ao longo da jornada. A gente vai alterando inconscientemente alguns valores, por conta da maturidade emocional. E também é possível alterar as nossas escalas de valores. Aquilo que eu não achava importante, eu jogo para cima, puxo, e aí a gente vai mexendo nessas escalas de valores. O que são valores? Vamos tentar entender um pouco de uma forma mais didática. Valores são sentimentos, são emoções, são percepções que o seu sistema tem e que a gente dá nome. Por exemplo, segurança é um valor. Então, para alguém, a palavra segurança é muito importante, esta busca por segurança. É por isso, Cláudia, que talvez ela procure o serviço público para se sentir segura, porque aquilo é importante para aquela pessoa. E talvez, algumas pessoas, a palavra liberdade seja um valor alto também. Por quê? Porque ela quer ter liberdade naquilo que ela faz. Ela quer ter liberdade nas escolhas de vida dela. Ela quer ter liberdade no dia a dia. E esses valores, eles também têm contextos. Por exemplo, o valor liberdade, dependendo de como você interpreta esse valor, ele não é muito agradável, ele talvez não seja muito, vamos dizer assim, de uma forma muito taxativa, ele talvez não seja, dentro do contexto do relacionamento amoroso, ele pode ser um valor que te atrapalhe. Porque dentro de um relacionamento amoroso, a sua liberdade, entre aspas, tem algumas limitações. Por exemplo, eu não posso sair no sábado à noite, ir para uma danceteria, sair, ficar com um monte de mulheres e voltar no domingo de manhã para o meu casamento como se isso fosse algo normal. A não ser que isso esteja combinado e as pessoas aceitem, está tudo certo. Não é esta a questão. A questão é liberdade dentro de um contexto, segurança dentro de um contexto. Então vocês vão descobrir que existem valores em áreas da vida. Mas nós, por natureza, temos uma escala de valores. Então, por exemplo, eu posso ousar dizer aqui que para Chádia, liberdade é um valor importante. E toda vez que ela for tomar uma escolha, isso aqui vai dar um guia para ela. Talvez ela tenha escolhido ser empreendedora porque com isso ela não tem que se reportar a nenhum chefe. Talvez ela tenha escolhido empreender para modificar a forma financeira porque ela não quer ficar atrelada a um salário, porque ela se sente mais livre tendo opções de remuneração. Talvez um surfista profissional não queira trabalhar como gerente de um banco, porque ele não vai se sentir livre o suficiente. Como um gerente de um banco que vai trabalhar das 8 até as 5 da tarde, num gabinete, mexendo com papel, burocracia e documentação. Porque para o gerente do banco, talvez segurança seja um valor importante. Estão entendendo o que eu estou falando aqui? E valores e segurança pode ser importante para uma pessoa como um gerente de um banco, mas talvez para um surfista profissional não é importante. Até existe, mas não no mesmo nível de intensidade, né?
Por exemplo, para o Paulo, talvez segurança não tenha tanto sentido em alguns níveis. Por quê? Porque como ele tem um padrão que ele entende, que ele busca, que ele vai atrás, que ele resolve, não estou preocupado com segurança, eu estou seguro com a forma como eu faço as coisas. Ele entende segurança de uma outra forma, não é? Mais ou menos isso? Tem sentido? Então, beleza, olha só, surfar, tem liberdade envolvida, né? Então, as pessoas têm formas de conduzir a sua vida de acordo com os valores, de acordo com esta bússola guia interna. Tem pessoas que o valor reconhecimento é muito importante. O exército é um local que trabalha muito o reconhecimento. Profissionais que trabalham dentro do exército têm este valor aqui, em sua maioria das vezes, abastecido. Porque eles são instrutores, porque eles, de alguma forma, são reconhecidos por atividades profissionais que exercem no dia a dia, às vezes um elogio do chefe, às vezes um elogio do comandante, às vezes um reconhecimento deles mesmos, porque o reconhecimento não é só externo, né? Tem o interno, de tu chegar no final de uma tarefa e dizer, puxa, eu consegui fazer isso aqui. Nossa, eu me superei a fazer isso aqui. Tem valores como o desafio, que a Natália comentou comigo hoje, né? Falou para nós aquela hora. O desafio é um valor também. Então, como? Isso. Verdade, honestidade, tudo são valores, tá? Desafio, verdade, honestidade. Então, esses valores, eles são guias do nosso sistema. Eles dão o norte para as nossas decisões. Eles são crenças também. Eles dizem como a gente vai ditar a nossa vida. E aí, quando a gente tem distorções nos valores, como, por exemplo, um profissional que é um surfista, por uma questão de sobrevivência, ele está tendo que trabalhar num local burocrático em que ele não gostaria. Está lá no escritório fazendo uma tarefa burocrática. Ele está mal lá, ele internamente vai estar incomodado com aquilo. Então é muito importante nós descobrirmos quais são os valores que nos guiam, as crenças que são valores que nos guiam. E esses valores, que são crenças, esses valores, eles vão guiar as nossas decisões. Quando eu descubro os meus valores, eu tenho poder de autoconhecimento muito profundo. Entendem isso? Então, guardem essa informação que daqui a pouquinho nós vamos usar ela, tá? Esses valores, eles estão dentro de uma escala de níveis neurológicos. Olha só, o que são níveis neurológicos? A PNL, ela descobriu que nós temos níveis neurológicos e que cada tipo de pergunta aciona determinado nível neurológico. Vamos lá analisar o que seria essa pirâmide dos níveis neurológicos. Na base da pirâmide, a gente tem o ambiente que a gente frequenta, dia a dia. E este ambiente ele é acionado com perguntas como quando e onde. Quando eu faço perguntas que envolvem quando e onde, eu não falava hoje de manhã para você que o cérebro funciona por perguntas? E se eu te disser que cada padrão de pergunta aciona um nível neurológico diferente? O que eu estou te mostrando aqui é que a pergunta quando ou a pergunta onde aciona o nível neurológico do ambiente. Depois a pergunta o quê. Quando eu pergunto para alguém o quê, eu estou querendo saber o comportamento dela. Eu ainda não quero saber, eu não quero saber ainda a crença dela, eu não quero saber a opinião dela, eu estou querendo saber apenas o comportamento. O quê? Então é muito comum a pessoa te contar alguma coisa e tu falar assim, mas e o que tu fez? O que você fez? E quando você fala o que você fez, você está querendo saber o comportamento. O que você faz em determinados ambientes. Depois vem capacidades. Quais são as minhas capacidades? Gente, a hora que eu encerrar essa explicação, vocês vão fazer assim, ó, caraca, que legal isso aqui. Vocês vão se dar conta de como é fácil mudar quando a gente começa a fazer uma reprogramação. Capacidades. Quando você faz a pergunta como, você está acionando as capacidades da pessoa. E olha que legal, padrões de comunicação. O Lucas, quando era pequeno, quando ele chegava e dizia, pai, olha a nota que eu tirei.
Sabe qual é a pergunta que eu fazia para ele? Filho, como foi que tu fez para tirar esta nota? Por que eu perguntava como? Porque eu queria trazer para a consciência dele quais foram as capacidades que ele colocou à disposição para fazer aquilo acontecer. Eu perguntava para ele, filho, o que tu fez para tirar essa nota? E ele me respondia as ações que ele fez. Então eu acionava nele a consciência do comportamento que ele teve e da capacidade, das habilidades que ele teve para fazer aquilo. Então quando uma criança vem, ou quando um liderado, olha só, gente, ouve, quando o liderado te traz algo e diz assim, olha que legal isso aqui. Você pode olhar para ele e dizer, uau, que incrível que tu fez. Como foi que tu fez isso? Me explica. Daí ele vai te explicar. E o que tu fez para fazer isso? Aí ele vai te explicar. Aí tu parabeniza ele, olha a sacadinha, guarda esta informação. Você parabeniza ele pelo que ele fez e pelo como ele fez. Você vai elogiar ele pelo que ele fez e como ele fez. E não o resultado. Vai elogiar o resultado? Claro que vai. Mas antes, você vai dar consciência a ele, como ele fez e o que ele fez, para que ele repita aquilo de novo. Por quê? Porque se eu só elogiar o resultado de uma pessoa, inclusive o meu, consegui tal resultado. Se eu só elogiar o resultado, eu posso ter a tendência de parabenizar alguém por um resultado que talvez ela deu sorte com aquele resultado, no sentido de foi sem querer, no sentido de que talvez ela possa ter cometido um ato ilícito, no sentido de que ela possa ter passado a perna em alguém, e aí eu estou elogiando o resultado. Vamos realizar a ideia? O filho chega e diz, pai, olha a nota 10 que eu tirei. Eu digo, parabéns, filho, por tirar a nota 10. Daí ele, obrigado, pai. Aí eu abasteço ele com aquilo, certo? Eu vou mexer com a autoestima dele. Daí ele sai e eu não estou sabendo que ele colou na prova para tirar aquele 10. Daí eu reforcei o comportamento negativo. Eu reforcei o resultado, mas através do comportamento negativo. Agora, quando eu pergunto, o que tu fez para tirar 10? Como que tu fez para tirar 10? Daí ele me traz a informação, pai, eu estudei pra caramba, eu me dediquei 3 vezes mais, eu me preparei ao longo do ano, eu estudava de madrugada. Que legal, parabéns por te comportar bem, por te dedicar ao longo do ano, por estudar cada vez mais, por te dedicar 3 vezes mais. Daí eu elogio o comportamento e a habilidade dele. E por fim, eu elogio o resultado. Viu que fazendo isso você gera um resultado? Viram a mudança da padrão de comunicação? Imagina lá na tropa, meninos, tu elogiar o teu subordinado fazendo essas perguntas. Cara, como é que tu fez isso? Tenente, eu fiz isso, 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 isso. E o que tu fez? Eu fiz assim, 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 assim. Cara, parabéns por ter feito isso, 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 isso. Viu que fazendo isso deu um resultado legal? Parabéns pelo resultado. Tu está reforçando o que ele fez, como ele fez e o resultado. Tá? Principalmente o pessoal que tem filhos. Isso daí foi um negócio que eu vi na faculdade, né? Na faculdade de psicologia lá, psicologia do desenvolvimento. Esse tipo de situação, por exemplo, pegando bem o exemplo que meu pai deu aí, da criança que vem e mostra uma nota para vocês ou algo legal que ela fez, é melhor a gente elogiar o comportamento que levou ela a ter aquele resultado do que o resultado em si. Porque assim a gente cria naquela criança a ideia de que, de que o importante é ela cultivar o comportamento e não ela ir atrás do resultado. Porque não é sempre que ela vai ter um resultado de excelência. Então, se a gente cultiva nessa pessoa, a ideia de que ela tem que cultivar o hábito de ter um comportamento excelente, ela vai ficar satisfeita só por teu comportamento. E não só isso automaticamente vai gerar um resultado de excelência, mas isso também vai fazer com que ela seja uma pessoa mais realizada, porque ela não vai depender de resultados externos para se sentir bem com ela mesma. Ela vai olhar para o que ela fez e já vai se sentir bem. Eu estava falando com meu pai, né, que por exemplo, nos campos que a gente teve lá da Infante de Ferro, destaque, que teve os destaques, né, o campo básico, agora a FIT. O importante ali não é, que eu acho que eu falei com várias pessoas da infantaria, o importante não é os caras que eram destaques, não é o ganhar o destaque. O importante é o que a gente fez, é o que a gente foi lá, é o tanto que a gente suou, o tanto que a gente sentiu de dor lá e aguentou até o final. O que e como. E foi lá e superou o negócio.
Porque daí quando a gente coloca ênfase no comportamento que nos leva a ter aquele resultado e não na importância no resultado em si, a gente consegue as duas coisas. A gente se sente melhor, porque a gente não fica dependendo do resultado para ser feliz, digamos assim, e a gente acaba tendo resultado também. Vai reforçando o comportamento. Gente, sempre que você quiser reforçar, você reforça comportamentos. Salve de palmas para o menino. Orgulho do papai? Ó, não. Tivesse... Gente, vergonha a gente vai trabalhando também, né? Tudo é resultado de percepção. Tu vai aprendendo, vai descobrindo, vai fazendo, vai mudando. A gente é um processo evolutivo o tempo todo, né? Então, ó, continuando aqui nos níveis neurológicos. Capacidades, crenças. Como é que você aciona uma crença de alguém? Você pergunta o porquê. Então, olha bem o que eu vou te ensinar agora. Jamais faça a pergunta do porquê que a pessoa pensa daquela forma. Porque você vai acionar a crença dela. Vamos lá. Vamos pegar num caso de... Sei lá, alguém te trapaceou. Por que você fez isso comigo? Ela vai dizer por quê. Que é algo que ela acredita. Ela vai dizer, porque tu é mau. Porque tu merecia. Ela vai te dizer alguma coisa ligada ao que ela acredita. Eu não quero saber por quê. Quando alguém está discutindo contigo, é normal a gente perguntar por que tu fez isso, por que não sei o quê, por que agir assim? A pessoa vai te dizer o que ela acredita, a crença dela. A pergunta por que aciona a crença. Por que tu não muda? Paulo, vai lá e faz a apresentação em público. Aí ele vai me dizer assim, não quero fazer. Aí eu vou perguntar, por que, Paulo? Ele dizer, porque eu tenho medo de falar em público, porque eu não sei falar em público. Daí eu estou acionando a crença. Quando eu poderia fazer uma pergunta diferente. Paulo, você que vai fazer a apresentação em público. Daí ele vai dizer, não, prefiro não fazer, não estou preparado. Eu não vou perguntar por quê. Eu vou perguntar, Paulo, ok, eu entendo que tu não queira fazer. Mas, Paulo, o que a gente pode fazer para tu te preparar para essa apresentação? Paulo, como que a gente pode organizar para tu fazer essa apresentação? Entendem? Paulo, e se ao fazer essa apresentação der certo e a gente tiver um resultado muito melhor, não seria legal? Seria. E se eu te disser que eu acredito muito que a tua apresentação vai nos ajudar muito no nosso negócio? Entende? Você vai abordando de uma forma diferente aquela crença negativa que ele tem, com outras perguntas. E não o porquê, porque se eu perguntar o porquê, ele vai dizer que ele não está preparado, que ele não é pronto, que ele não sabe falar em público. E aí ele vai se justificar. E pior, tu vai ficar trazendo para a consciência aquela crença dele. E ele vai continuar a não querer. E aí as pessoas querem brigar, né? Cara, mas tu tem que fazer a apresentação. Mas eu não quero, eu não sei fazer, eu não sei falar em público. Aqui na Doctor, quantas vezes eu tenho que pegar o time e conversar? Várias vezes. Porque algumas pessoas não querem se expor. Aí eu vou treinando o time. Vou treinando. Identidade. É um nível neurológico de crenças muito alta. Que é quando eu digo eu sou. Quando eu digo eu sou assim, eu estou acionando o meu nível de crença de identidade. E uma crença de identidade é uma crença muito, quanto poderosa? Muito poderosa. Porque quando você fala que eu sou assim, ou que eu sou desta forma, é porque provavelmente alguém lá na sua infância dizia que você é. Eu me lembro de coisas que a minha mãe dizia. Você é muito xarará, xarará, xarará. Você é igual, xarará, xarará, xarará. Você faz igual, xarará, xarará. Né? Então, essa crença de identidade, ela está num nível neurológico alto. E quanto mais alto o nível neurológico, mais arraigada, mais aprofundada aquela crença está. Entenderam? A ponto que chega numa crença de legado, ou uma crença espiritual, ou uma crença
de um nível mais elevado, que é a maior, que é a de nível espiritual, que é para quem mais importa. Mas é uma crença maior do que a sua identidade, é quando você acha que tem algo maior. E esta crença, ela é tão poderosa que algumas pessoas têm a sua vida guiada por ela de forma positiva ou de forma negativa. Por que um homem-bomba se explode? Porque ele acredita em algo muito poderoso no nível espiritual. Entendem? Eles entendem que isso é verdade. A gente olha e diz, isso é loucura. Mas para eles, ele diz, você é louco, isso é verdade. Porque é uma crença no nível muito alto, é superior à identidade dele. Então, esta crença de identidade, ela é muito, 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 muito poderosa, mas a crença de algo mais, ela é ainda mais poderosa. Então, agora vem o pulo do gato. Olha para mim agora, todo mundo dá um pulinho na cadeira. É o pulo do gato. Dá um pulinho na cadeira. Só quem for gato, quem não é gato não pula. Eu pulo, porque eu sou gato. Ó, presta atenção no que eu vou te dizer agora. Olha a sacada que eu vou te dar agora. Respira e vem comigo, tá? Olha o que eu vou te explicar aqui. Uma crença pode ser mudada no nível que ela está, mas se eu mudar algo no nível superior, eu automaticamente mudo o nível inferior. Olha que lindo isso. Então, por exemplo, se eu mudar uma crença de identidade, eu mudo a crença da pessoa, o que ela acredita, e mudo os valores. Aqui estão crenças e valores, tá? Eu mudo as capacidades dela, como ela faz as coisas. Eu mudo o comportamento dela, como ela se comporta. E eu mudo o ambiente dela. Se eu mudar a identidade de alguém, eu mudo até o ambiente que ela frequenta. Querem um exemplo? Vou dar um exemplo. O Rafa Politano, há 10 anos atrás, era advogado. Ele acreditava que ele era advogado, que ele iria ajudar as pessoas sendo advogado. Me perguntavam, quem é você? Eu respondi, eu sou um advogado. Logo, eu acreditava que eu ganhava dinheiro sendo advogado, que eu ajudava as pessoas sendo advogado. Eu acreditava que eu tinha capacidades, habilidades de preparar processos, fazer audiências, sustentações orais, trabalhos de tribuna, julgamentos. Eu acreditava que os meus comportamentos de organizar meus processos, atender bem meus clientes, fazer meus contratos. Eu frequentava quais ambientes? Fóruns, tribunais, escritórios de advocacia, gabinetes de juízes, promotores. Quais eram os ambientes que eu frequentava? Esses, ligado a quem eu acreditava que eu era. Eu sou um advogado. Aí o Rafael Politano passou por um processo de transformação, descobriu através do desenvolvimento pessoal uma outra atividade profissional e comecei a lapidar, correr atrás, me instruir, me preparar, me organizar, montei um novo negócio e criei uma nova identidade. Quem é o Rafael Politano hoje? Hoje eu sou um treinador comportamental. Se vocês me perguntarem, você é o quê? Eu sou treinador. Treinador o quê? Comportamental. Eu treino comportamentos. Eu trabalho com inteligência emocional. E advogado? Ah, sim, isso é um dos meus negócios. Eu tenho um negócio, que não é eu. Eu sou advogado em outro contexto. Mas, de regra, eu sou, na minha identidade, um treinador. Vamos lá. O Rafael Politano, agora, ele é um treinador comportamental. O que ele acredita? Que ele ajuda as pessoas, que ele consegue dissolver dores das pessoas, que ele consegue resolver crenças limitantes, que ele ajuda pessoas na transição de carreira, que ele ajuda empresas e negócios a prosperar ainda mais. Como que ele faz isso? Através de treinamentos, cursos, processos individuais, processo em grupo, através de habilidades que ele adquiriu ao longo da jornada, cursos que ele foi fazer. O que ele fez? Ele estuda, ele se desenvolve, ele se prepara, ele organiza, ele vende. Quais são os ambientes que ele frequenta? Não estou vendo nenhum fórum aqui, nenhuma sala de audiência.
Semana passada eu passei 5 dias num curso, refazendo o Master Practitioner, que é uma formação em PNL no nível Master. É outro curso que eu já tinha feito, eu fui refazer para recapitular alguns conhecimentos. Fiquei 5 dias em Florianópolis fazendo uma mentoria com uma argentina especializada em Master Practitioner e depois o curso de formação. Por quê? Porque eu frequento esses ambientes agora. Então, quando eu mudei a minha chave de quem eu sou, o resto tudo mudou. Entende isso? Trazendo para a sua vida, não é sobre o Rafael, é sobre vocês. Se eu sou algo, eu me comporto como tal, eu ajo como tal, eu frequento os ambientes e mudo os ambientes que eu frequento. Eu sou um grande pai. Eu me comporto como um grande pai, eu ajo como um grande pai, eu penso como um grande pai e eu tenho ambientes de um grande pai. Eu sou um grande marido, eu me comporto como um grande marido, eu ajo como um grande marido, eu tenho resultados de um grande marido, eu frequento os ambientes de um grande marido. Eu sou próspero, eu ajo como pessoa próspera, eu me comporto como pessoa próspera, eu me preparo como pessoa próspera, eu faço as coisas de pessoa, eu tenho resultados de pessoas prósperas. Entenderam? Então, querem mexer num nível que é poderoso, mexam nas crenças de identidade. Então, olha só, aí eu posso avançar num nível de identidade ou no nível espiritual. Gente, se eu acredito que Deus é a mão que me guia por uma crença minha, se eu acredito que Deus gosta de mim, tudo que eu faço dá certo, como que age alguém que acha que tudo que faz dá certo? Como que age alguém que acha que tudo que faz dá certo? Como que ela pensa? Como que ela se comporta? Tudo que ela faz vai dar certo. Eu brinco com as pessoas que eu tenho o WhatsApp de Deus, só para vocês terem uma ideia. Então, só porque eu vou falar com Deus e ele vai resolver isso aí para mim. Então, nessa brincadeira, que não é uma brincadeira para mim, porque no meu mundo eu entendo que eu tenho uma conexão, porque eu também trabalho sabendo que se eu acreditar que tem algo superior a mim me guiando, que aquilo vai me ajudar, porque é uma crença poderosa pelo nível neurológico que ela atua. Quando alguém me diz assim, eu sou ateu, eu fico, puxa, que pena, perde a oportunidade de ter algo superior a ela para ajudar. É uma percepção minha, tá? Não estou julgando o ateu. Eu só estou querendo dizer, pô, que pena, porque o acreditar em algo superior, algo que transcende a mim mesmo, estão entendendo a lógica? Algo que é acima de mim, mas que de alguma forma vai me ajudar, acreditar nisso é tão poderoso. Tão poderoso. Hã? Claro, perdeu o bônus ali, o plus. Estão entendendo a lógica? Tem sentido o que eu estou falando? Então, neste contexto aqui, o que a gente faz, por exemplo, num nível de practitioner, num nível de reprogramação emocional, num nível de wake-up? O que o wake-up faz? O que é o wake-up, para quem não entendeu? O wake-up é um treinamento de imersão de inteligência emocional de 3 dias. O último que vamos fazer do ano agora, dia 17, 18 e 19 de dezembro. Neste treinamento, a gente aplica um monte de técnica de PNL, coach, reprogramação emocional, inteligência emocional, psicologia positiva. Tem milhões de técnicas lá dentro, onde a gente atua trabalhando justamente essa pirâmide dos níveis neurológicos, inclusive algumas crenças de para quem mais importa. Para quem mais importa tudo que você faz? Quem vai ser beneficiado com tudo que você faz? Quem são as pessoas que vão receber frutos do caminho que você está escolhendo? Quem são as pessoas que vão respirar melhor porque você decidiu isso? Quem mais vai ser beneficiado durante a sua vida por esse caminho que você está trilhando? Entendem isso? Daí, quando a gente para um pouquinho para pensar sobre isso, a gente começa a ver, puxa, que legal, estamos todos interconectados. Então, se eu faço algo que eu vou beneficiar meu filho, se eu faço algo que eu vou beneficiar minha sociedade, se aquilo é positivo, aquilo vai ser bom para todo mundo, uau, mais um motivador interno para eu fazer o que tem que ser feito. Entenderam a lógica? Tudo bem? Show?